Então é o seguinte, pessoal, semana passada fechamos CNNs. Eu deixei aqui alguns exemplos no PyTorch para ajudar, caso vocês queiram ver ali melhor como é que faz o Transfer Learning, Fine Tuning, abrir datasets específicos, Data Augmentation. Coloquei um exemplo da UNet também, caso alguém queira dar uma olhada, né? E ficou o exercício, então, dos Simpsons aqui para vocês trabalharem em cima dele. Tentei deixar ele em termos de recomendação mais simples possível, tá? E deixei aqui também uma planilha para vocês colocarem os resultados de vocês, né? Para ver o que vocês conseguiriam aí, em termos de resultado, fazendo alguns testes aí com a própria arquitetura, né? Uma arquitetura que vocês mesmos vão elaborar e outra tentando fazer um transfer learning ali para ver quanto que vocês conseguem, né? Eu, de fato, espero que o desempenho não seja lá aquelas coisas com uma arquitetura própria, né? Mas quando vocês forem fazer o transfer learning ali, vocês vão ver que é possível dar uma boa aumentada aí no tamanho do resultado final que vocês vão obter, tá? Eu deixei algumas observações para quem queira inserir aqui observações ou detalhes do que obteve de resultado. Isso mais no sentido de forçar vocês a trocarem ideias aí, trocar resultados, observar o que cada um está conseguindo, mais do que de fato, competir para chegar aí no 100%, tá? Então, recomendo que todos tentem colocar aqui para que a gente possa, de fato, ter essa comparação aí entre todos os resultados, tá? A atividade de hoje ela é um pouquinho diferente de tudo que a gente está fazendo, eu vou deixar para falar depois, tá? E a aula de hoje, em particular, eu vou focar em duas frentes. Uma que é voltada para redes neurais recorrentes. Vou falar principalmente da LSTM, muito embora vai ser meio rápido, né? Vocês devem ter notado que esse conteúdo não tem no livro, porque muitas pessoas que trabalham com Deep Learning vêm considerando esse como um assunto já, assim, não mais do estado da arte, né? As LSTMs, então, acaba que ele ficou de fora desse livro e de outros também eu tenho observado isso. E o livro foca bastante em Transformer, né? Que esse sim é o estado da arte para essa área. Tá? Talvez vocês lendo o livro ali devam ter tido uma impressão assim bem confusa da Transformer, né? Não sei se essa foi a impressão de quem tentou ler o capítulo ali ou quem tentou acompanhar a parte matemática da Transformer pelo livro ali. Até se alguém quiser comentar algo sobre isso, deixo até aberta a palavra aí para vocês. Mas eu vou tentar, na aula hoje aqui, fugir da sequência do livro, tá? Embora o capítulo seja o 12 aqui, eu acho que um primeiro contato com a Transformer nunca é trivial, então eu vou tentar seguir aqui um caminho um pouco mais geral, assim, de explicação para ela. Até eu vou pular algumas partes matemáticas para não ser tão intenso ali e entrar numa discussão que depois é difícil da gente conseguir convergir aí, né? Então, vocês vão ver que eu não vou acompanhar muito a sequência do livro, não vou ir na mesma linha, tá? Espero que isso ajude, espero que isso depois quem for ler, voltar para ler o livro, tentar acompanhar o que está sendo colocado no livro, que consiga, com essa explicação que eu vou dar, talvez ter as coisas um pouco mais claras ali na explicação que o livro apresenta, tá? Então, basicamente, a gente tem duas coisas para ver hoje: redes neurais recorrentes, principalmente LSTM, e Transform, tá? Então, vou começar com as redes. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário antes da gente começar, do que leu, do que viu ali. Se teve dificuldade lendo o capítulo ali da Transformer. Bom, então beleza. Então, eu vou começar aqui com redes recorrentes, tá? Então, qual que é a ideia? Qual que é o objetivo principal desses modelos recorrentes, ou quando eles inicialmente foram propostos, qual que era a ideia principal, tá? O objetivo geral aqui, ele era o seguinte:
Quando você tem sequências longas, por exemplo, uma série temporal, onde você tem alguma coisa variando ao longo do tempo, e eventualmente uma coisa que acontece nesse instante pode influenciar um instante lá no futuro, né? Ou um problema de visão computacional, por exemplo, um vídeo, quando você está analisando, nesse caso aqui, reconhecimento de ações humanas, por exemplo, se a pessoa está caminhando, acenando, correndo, o que acontece num frame do vídeo é importante para os demais frames, no sentido de definir o que, que é aquela pessoa está fazendo de fato, né? Quando você pega uma imagem estática, é difícil de você inferir exatamente o que está acontecendo aqui, mas quando você analisa ao longo do tempo, essa informação temporal, ela constrói a semântica daquela interpretação. Tá? Isso, né, acontece muito em vídeos, séries temporais, processamento de linguagem natural, talvez seja o exemplo clássico disso, né? Aqui dentro de processamento de linguagem natural existem várias tarefas. Coloquei o exemplo de tradução ou geração de texto, né? A gente sabe que o que acontece eventualmente numa parte do texto, por exemplo, nessa parte aqui, pode influenciar uma outra parte do texto que está, digamos, distante daquele conceito inicial, daquela palavra, daquele conjunto de palavras iniciais. Então, aqui não tem exatamente o tempo, né, mas tem uma dependência do que acontece numa região em relação à outra, né? Então, essa interdependência, seja ela temporal ou até mesmo textual, espacial, né? Espacial também pode acontecer no problema de dobramento lá de proteínas, análise de proteínas, né? Se você quer capturar esse tipo de informação, em geral, uma rede neural convolucional ou uma rede fully connected, como a gente está ambientado a ver até agora, não se dá muito. Né? Então, a gente tem aqui tem que partir para um outro grupo de métodos aqui, que envolve, então, o uso de modelos chamados recorrentes. Tá? Então, em geral, para que serve tanto a Transformer quanto essas redes recorrentes como a LSTM que eu vou falar aqui agora? Para capturar essa interdependência temporal, tá? Particularmente quando essa interdependência é longa, temporal, ou espacial ou textual, né? Particularmente quando essa interdependência é longa, ou seja, o que acontece numa região do texto influencia uma outra região que está longe daquele bloco, né? Longe em termos de escrita, por exemplo, uma está num parágrafo e a outra está, sei lá, 5 frases adiante ou 2 parágrafos adiante, mas essa relação é importante. Tá? Pode falar, Thiago. Não daria para usar uma CNN, por exemplo, na imagem, no vídeo, uma CNN 3D, um kernel 3D? Dá, aham. Só que a CNN ela não vai conseguir capturar tão bem quanto esses modelos recorrentes conseguem essa, essa relação temporal ou dinâmica. Tá? Elas são limitadas Entendi. nessa. Você tem que aumentar muito a arquitetura e o desempenho dela para capturar a semântica que você quer, por exemplo, reconhecimento de ações ou coisa do tipo. Em geral, ela não se dá tão bem, particularmente para longas sequências, como esses modelos recorrentes que a gente vai ver aqui. Tá? Particularmente muito longas, tá? Então, no caso da Transformer, a gente pode ter coisas assim textuais gigantescas aqui, ainda assim esses modelos são capazes de tratar bem essa inter-relação, tá? Daqui a pouco eu vou explicar como que isso é feito, tá? Mas não que não seja possível usar CNN, você pode, né? Não tem problema nenhum. Mas para alguns problemas típicos aqui, a gente já sabe de antemão que a CNN talvez não seja a melhor opção. Beleza? Respondi, Thiago, teu. Respondeu sim, que eu dei um legal aí no chat. Ah, beleza. Vamos ver, desculpe. Tá, então, para tentar resolver isso, surgiram essas chamadas redes recorrentes. Então, rede recorrente é como se fosse um grande guarda-chuva, onde dentro desse guarda-chuva existem vários modelos recorrentes. Tá? Existem várias arquiteturas de redes recorrentes. Obviamente, a gente não vai falar de todas, porque esse assunto aqui é super denso, vasto e, enfim, tem um monte de variações aqui, né? Mas, assim, todos eles, classicamente, ou pelo menos os modelos recorrentes mais usuais na história, até a Transformer, né? Transformer não tem isso, né? Mas até a Transformer, que é de 2018, tá? Então até 2017, vamos colocar assim,
eles compartilhavam de uma mesma característica comum, que era ter um elemento de memória, né? Então, aqui é onde entra essa história de como que uma rede recorrente capta essa informação, tá? E guarda ela para ela ser propagada adiante. Então, além de considerar as entradas num determinado instante de tempo ou num determinado bloco ali de espaço, né, ou de texto, elas também têm um elemento de memória, que recebe alguma coisa que vem dessa informação armazenada temporalmente e propaga ela adiante se for necessário, no sentido assim de transmitir essa mensagem para outros blocos da rede ou outras regiões da rede que estão capturando informações temporais de outros instantes ou espaciais de outras regiões, né? Basicamente esse processamento sequencial, né? Surge então esse elemento de memória aqui que tenta cumprir esse papel. Tá? No primeiro momento eu vou mostrar como que isso é feito partindo de uma rede fully connected antes de chegar na LSTM. Tá? Então, só para a gente não complicar demais, vou partir de uma coisa um pouco mais simples, que a gente está habituado. Muito embora na prática esse modelo não funcione tão bem, ele é um modelo mais limitado, mas só para a gente entender essa conexão e aí conseguir chegar na LSTM. Tá? Bom, então qual que é a diferença fundamental? Né? Uma rede MLP, a gente tem as entradas, elas são processadas da esquerda para a direita para gerar a saída, e numa rede recorrente, então tem um elemento de memória, vai surgir esse elemento de memória, e basicamente na estrutura de uma rede recorrente, ela é como se fosse um retorno, né? Uma conexão aqui que faz com que a informação não flua só da esquerda para a direita, né? Tem uma espécie de uma recorrência aqui em alguns neurônios dessa rede. Então, a informação vai fluir da esquerda para a direita, mas ela também pode ter uma certa recorrência. Essa recorrência, em geral, é desenhada com essa setinha aqui, né? Mostrando que alguma coisa ali não flui necessariamente sempre da esquerda para a direita, e tem um elemento ali, que é o elemento de memória, que está fazendo alguma ação naquele miolo da rede. Matematicamente, a gente já vai ver como é que isso é feito. Tá? Mas só para vocês já entenderem qual que é a diferença, então, de uma rede Deep Feed Forward convencional para uma rede Deep Feed Forward que tem elemento de recorrência. Tá? Então, não necessariamente a informação é só da esquerda para a direita, como numa rede MLP convencional. Tá? Se a gente abrir essa estrutura da rede recorrente, tá? A gente vai ter uma coisa mais ou menos como está colocada aqui. Tem duas formas de representar, uma é essa representação aqui compactada, o pessoal usa bastante quando quer desenhar uma rede recorrente e quer compactar a notação, mas na prática, assim, né, se a gente fosse abrir essa representação, ela é isso daqui, ó. Então, isso aqui seria uma rede neural recorrente. Então, o que que ela tem, né? Ela tem que... Deixa eu só voltar aqui para o meu apontador. Ela tem as entradas, por exemplo, vamos pensar uma série temporal aqui que tem diferentes instantes de tempo, né? Então, tem esse instante de tempo aqui que está coletando, por exemplo, uma amostra, ou poderia ser um vetor de amostras aqui também, né? Essa outra aqui que está coletando uma outra amostra e essa outra uma terceira amostra. Isso está indo, então, para uma rede, isso aqui pode ser uma conexão deep feed forward para esse cara aqui, não tem problema. Então, pode ser uma rede neural como a gente está acostumado, uma MLP aqui, que vai para esse elemento intermediário, que é a tal da memória da rede recorrente. Tá? Da memória, ele vai para uma saída, para aquele mesmo instante de tempo. Então, esse instante de tempo aqui, ele está relacionado a essa entrada e a essa memória. E se eu for olhar os demais instantes de tempo, por exemplo, essa saída aqui, também está relacionada à memória daquele mesmo instante de tempo, a mesma entrada, né, a entrada no mesmo instante de tempo, mas também existe uma coisa que passa do instante de tempo t-1 para o instante de tempo t aqui, por meio da memória do elemento anterior. Então, é como se esse elemento de memória recebesse a informação daquele instante de tempo, processasse ela e jogasse para uma saída, mas também passasse aquela informação adiante. Ó, tem aqui coisas que são importantes que devem ser guardadas, no sentido de tem alguma informação relevante temporal aqui,
que pode ser importante para o próximo instante de tempo. Então, esse cara recebe essa informação, recebe a entrada do instante de tempo naquele momento, combina essas duas coisas, gera uma saída para aquele instante de tempo naquele momento, e também passa aquela informação adiante, que pode combinar o que ela já sabia com o que ela acabou de receber para propagar aquela informação adiante. Então, chegou uma nova palavra que, sei lá, mudou o sujeito da oração lá da frase. Então, eu preciso guardar essa informação para que, se eu for, sei lá, conjugar alguma coisa na sequência ou acertar a concordância daquela frase, eu preciso jogar essa informação adiante aqui para que esse cara saiba, e quando ele for processar aquela informação, levar em conta essa mudança, por exemplo. Né? Ou alguma coisa aconteceu aqui no tempo que é importante ser guardado para que essa informação seja propagada adiante. Então, é como se fosse um emaranhado de conexões ali, um pouco mais complexas, né? Um pouco mais difícil de enxergar. Já vou tentar abrir matematicamente isso, tá? Mas só para vocês terem ideia de que como que é essa cara de uma rede neural recorrente. Né? E o que muda entre as várias arquiteturas de redes neurais recorrentes até 2018, né, antes da Transformer? Basicamente, a forma... bom, a arquitetura pode mudar, né? Mas o ponto principal é como que esse H é tratado. Né? O que tem dentro desse bloquinho H? Né? Então, cada arquitetura tem a sua forma de guardar essa informação, o seu elemento de memória, e a forma como essa informação é passada adiante. Então, isso impacta na construção das diferentes arquiteturas de redes neurais recorrentes. Tá? Não esquente ainda com a parte mais matemática, já vou abrir um exemplo aqui, estou só iniciando aqui com a contextualização de uma rede recorrente. Dentro disso, ó, se a gente for pegar esse esquema aqui que eu acabei de mostrar, a gente também pode ter vários elementos de memória, né? Pode ter uma arquitetura chamada multilayer, né? Então, posso ter uma memória aqui ligada a uma memória seguinte, mais uma camada de memória. Então, eu posso ter uma coisa assim complexa e gera arquiteturas bem variadas. Tá? Vou tentar ser breve sobre isso, porque também é um universo de arquiteturas existentes, então acho que isso aqui depende muito de caso a caso, mas só precisa entender que também é possível extrapolar. Tá? E aí o ponto importante é o seguinte, né? Essa configuração entrada, memórias e saídas, ela pode ser construída de várias maneiras. Tá? Então, quais são essas formas que existem numa rede recorrente? Tá? Só deixei aqui a MLP, o que a gente está acostumado, só para ter a nossa referência. Então, a MLP teria o quê? Tem uma entrada, processa, gera saída. Tá? É o chamado one-to-one, né? Entra, sai. Para aquele instante de tempo, o processamento é sempre dessa forma. Aí, nos modelos recorrentes, começa a abrir as possibilidades. Tá? Então, eu posso ter uma entrada, várias saídas, por exemplo, que é o chamado one-to-many, né? Então, por exemplo, eu tenho uma entrada que é uma imagem e tem uma saída que é um texto. Por exemplo, esse é um problema de image captioning, né? Ou seja, eu dar uma descrição em linguagem natural para uma imagem. Tá? Então, eu tenho uma entrada que vai ser um vetor, uma matriz ali, mas é uma coisa estática, né? É uma coisa só naquele instante de tempo. E para aquele instante de tempo, eu vou gerar uma saída sequencial, que é um texto. Tá? Veja que aqui eu já posso combinar tudo, né? Imagem com texto, texto com imagem, vídeo com texto. Enfim, aqui a coisa começa a ficar bem mais complexa em termos de combinação de entradas e saídas, tá? Fala, Thiago. Agora, eu tenho curiosidade. Claro, tem muita simplificação nessas representações, né? São Uhum, representações, para simplificar. uhum, Mas, por curiosidade, por exemplo, imagine que nesse one-to-many você tem uma imagem uhum, que tem um tamanho fixo, mas o output pode ser variável, né? Tipo, pode, pode ser uma frase como essa, com três, quatro, cinco, seis palavras, mas pode ser uma com 10, ou pode ser. Como pode. é que ela lida com isso? É que, normalmente, Thiago, essas arquiteturas, elas são construídas, não que aqui em cada quadradinho azul é uma palavra, tá? Na Sim. verdade, ele pode prever as próximas três palavras. E daí você gera de novo um input, ele gera mais três.
palavra. Ah, Então tem uma entendi. coisa assim um pouco mais abstrata, né? Quando eu for explicar bem certinho a Transformer, lá você vai entender como que isso é feito na prática, tá? Ok. Mas não necessariamente cada azulzinho aqui é uma palavra, tá? A coisa, na verdade, aqui começa a ficar bem, cara, confuso, assim, eu teria que explicar cada modelo para explicar como que cada um faz, tá? Mas só para Não, você tranquilo, eu entender que... só quis perguntar por curiosidade, assim. Tranquilo. Mas daqui a pouco isso aí vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Beleza, valeu. Aí um outro modelo, outra estrutura que a gente tem é o chamado Many to One. Então eu posso ter, sei lá, um texto aqui que entra numa sequência, né? E sai um valor, por exemplo, classificação de sentimento de um tweet ali, né? Tem um texto, passa aquele texto ali e diz, isso aqui é um sentimento positivo, é um review positivo, sei lá, negativo, agressivo, enfim, né? Então é possível ter essa estrutura. Também tem o many to many, né? Que pode estar deslocado sequencialmente ou temporalmente, ou pode estar casado, né? Então, por exemplo, essa estrutura aqui seria o exemplo clássico de tradução. Eu passo um bloco de texto e quero um outro bloco de texto para aquela representação, né? Então, aqui é só para dar uma ideia para vocês do tipo de coisas que a gente pode ter com esses modelos recorrentes, e todos eles têm em comum aqui a memória, né? Que uma coisa que acontece nesse momento é passado adiante para o outro instante, para outro instante, né? Isso aqui acontece em todos esses casos, né? Ó, tem essa interconexão temporal que a gente não tem nos modelos que a gente estava acostumado até aqui, tá? Beleza, então essas tarefas aqui começam a surgir, e para então a gente tentar ver matematicamente, ou pegar um pouquinho mais de sensibilidade, ou pelo menos poder abrir um pouco mais a matemática, tanto do modelo recorrente convencional, o clássico aqui, o Fully Connected, quanto para LSTM, eu vou mostrar aqui bem rapidinho, não vou entrar em detalhe, porque esse assunto também é vasto, algumas tarefas de processamento de linguagem natural, tá? E como que a gente pode sair do modo texto para ir para o modo numérico e tentar começar a colocar alguma coisa de interpretação textual dentro dos nossos modelos recorrentes. Então, o primeiro caso bem comum de processamento de linguagem natural é o modelo de predição da próxima palavra, tá? Eu vou usar bastante esse exemplo na aula de hoje. Vou colocar aqui, vou usar ele para ilustrar a rede recorrente convencional, mas depois esse é o caso básico para entender bem como que a Transformer funciona, tá? Então eu vou seguir esse caminho aqui, que eu entro com uma sequência de palavras num determinado instante de tempo e passo isso para o modelo, e o modelo prevê a próxima palavra. Desloco temporalmente aqui, né, minha sequência, incorporando aquela palavra prevista, por exemplo, né, na minha janela temporal, englobo isso aqui, prevejo a próxima. E vou fazendo esse processo aqui de forma sequencial e dentro desse janelamento que eu estou propondo, tá? Então, esse exemplo de prever a próxima palavra vai aparecer bastante, e eu vou tentar focar mais nele aqui, que eu acho que é o mais geral e mais simples para um primeiro contato. Claro que isso aqui não é um curso de processamento de linguagem natural, né? Então, se vocês estivessem estudando formalmente isso aqui, a gente teria que voltar lá no início, na representação de linguagem natural, entender por que esse problema é relevante, por que a gente começa com ele e tal. Mas a gente não tem tempo aqui, eu estou só tentando pegar, assim, a arquitetura de modelos típicos de deep learning para esse tipo de problema e falar rapidinho como que ele funciona. Se vocês quiserem estudar isso mais a fundo, né, tem uma disciplina no PPGCA aqui da UTF-PR, que é o Programa de Computação Aplicada, que é só de NLP, né, de processamento de linguagem natural. Então, daí lá o professor vai, ir desde o início, como é que faz essa representação, por que disso aqui. De novo, eu estou só emprestando aqui isso e tentando explicar de forma rápida, tá? Outra coisa que se usa muito em linguagem natural é a representação por meio de um vocabulário, tá? O que que é essa representação por meio do vocabulário? No meu caso aqui, vou dar a ideia simples, geral, mas também pode ser bem mais complexa, né?
Basicamente, eu tenho uma espécie de um dicionário aqui, o meu vocabulário de palavras, né? E aí, para eu transformar aquilo em um número, por exemplo, uma representação numérica daquele texto, ou daquela sequência textual, eu posso converter, por exemplo, uma palavra por meio desse vocabulário, usando, sei lá, da maneira mais trivial aqui, o one-hot encoding. Então, se o meu vocabulário tem um tamanho de 9 palavras, ou se o meu dicionário tem um tamanho de 9 palavras, ou de 9 possíveis representações numéricas ali, né? Se tem a palavra, né, que são essas 9 que estão aqui, se tem a palavra, por exemplo, man, eu vou colocar um naquela posição e zero para os demais. Um one-hot encoding convencional. Se for woman, zero aqui para, né, para a posição referente ao man, e um para woman, e por aí vai. Tá? Então, essa é uma maneira simples, pouco eficiente e pouco usual, mas simples, né, de você transformar o teu texto em número. Tá? E aí eu, por exemplo, poderia vir aqui, né, na minha sequência de palavras e dizer que cada uma dessas palavras aqui tem uma representação numérica, né? E aí eu passo a representar numericamente aquela sequência de texto de uma forma numérica que o modelo pode tratar. Tá? Essa forma não é boa, não resolve muito, mas o meu objetivo aqui, de novo, é só dar um exemplo, não é ir muito a fundo nessa questão. Tá? De novo, se você for estudar lá processamento de linguagem natural, você vai ver que existem várias representações para isso. Uma muito conhecida, vou escrever ela aqui, acho que ela é uma legal para vocês conhecerem, se chama Word to Vec. Então, isso aqui é como se fosse um extrator de features para um texto. Então, ele pega um bloco de texto como esse daqui, né? Ou, normalmente, a gente separa isso em tokens ali, né? Que, a grosso modo, seria como se fosse cada palavra aqui, né? Então, cada palavrinha aqui. E aí eu vou dizer qual que é a representação vetorial por meio desse modelo aqui, daquela palavra. Tá? E esse modelo ele tem algumas coisas interessantes que, por exemplo, esse nosso simples aqui não tem, que é guardar uma certa relação da semântica, né? Então, por exemplo, nesse espaço vetorial criado por esse modelo Word2Vec aqui, coisas como, sei lá, a representação vetorial da palavra man, sei lá, boy, né? Vou colocar aqui. Eles são vetores que estão relativamente perto nesse espaço, porque tem uma semântica similar. Tá? Então, ele consegue, de uma certa maneira, capturar o que aquela palavra significa dentro dessa representação simplificada, obviamente. Né? Nós aqui não temos isso, né? Nós aqui estamos usando uma coisa muito mais simples e mais arcaica, né? Para fazer essa representação numérica, né? Que vai ter uma série de limitações, mas tudo bem. Tá? Então, novamente, se isso aqui fosse um curso de processamento de linguagem natural, certamente a gente iria entrar e estudar como é que esse cara funciona, o Word2Vec, porque ele é um marco importante nessa área. Tá? Mas, por enquanto, né, meu exemplo mais simplão aqui é a representação com one-hot encoding para um vocabulário simples. Se for, por exemplo, processamento de uma time series, né? Então, só abrindo um parênteses aqui, né? Vamos supor que eu tenha uma time series que eu quero prever um determinado y, dado um conjunto, uma sequência temporal, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu estou usando os valores, deixa eu voltar para o meu apontador aqui, eu estou usando os valores 5 e 10, 7 e 12 e 3 e 18, ou seja, todos esses caras aqui, e estou tentando prever esse 6 que está aqui. Tá? Então, poderia treinar o meu modelo para fazer esse tipo de previsão, né? Combinar aqui, ó, essas várias features, né? Para prever esse valor 6 aqui. Tá? Diferente de uma MLP, onde eu estaria pegando somente esse timestamp aqui, para prever esse valor de saída nesse momento 6 aqui, né? Agora, numa rede recorrente, o que eu faço? Eu expando, né, essa representação
Então, entra no modelo recorrente todos esses instantes de tempo, cada instante de tempo é um vetor, né? Tem duas posições aqui. Entra nos meus elementos de memória, então tem uma memória aqui, 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 de tal maneira que o que acontece nesse instante de tempo influencia o seguinte, que influencia o seguinte, que vai influenciar a saída. Tá? Então, se fosse um problema de processamento de série temporal, essa seria a cara do modelo recorrente. Tá? Aí desloco essa janela aqui, né, de um bloquinho aqui, né, e vou prever o próximo valor e faço essa sequência temporal. Tá? Aí, claro, se isso aqui é um texto, aí eu tenho que fazer um mapeamento de cada posição dentro de uma representação numérica. Então, cada bloquinho, se isso aqui fosse um texto, né, esquecendo que é uma série temporal, né, voltando para o meu exemplo de texto ali, né, entraria um vetorzão aqui daquela representação da palavra, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, e assim por diante, né? Para tentar prever a próxima palavra que também vai ser representada por uma codificação, 0, 1, 0, aí por aí vai, né? Então é assim que essa construção seria feita. Tá, o Killer fez uma pergunta ali, os valores reais 7 e 4, nesse caso, não são importantes, somente os timestamps. É porque aqui eu tô pegando um recorte, né, Killer? Então, se eu quisesse fazer essa análise completa para todos os Ys que eu tenho disponível, eu poderia fazer tipo um zero padding ali, né? E voltar a sequência no tempo desde o início, tá? Então, seria possível fazer isso. Tem outras estratégias também, mas seria basicamente deslocar a janela para o início ali, considerando alguma coisa na entrada, né? Às vezes um zero padding ou às vezes uma repetição do valor ali só para completar. Tá? Mas eu estou olhando um recorte aqui só para você entender essa sequência. E é possível também adicionar um tipo de stride para essa janela? Sim. Então a gente pode, sei lá, pular, né? Pensando em criar uma arquitetura, né? Eu poderia ter uma arquitetura, por exemplo, que pula esse timestamp aqui, né? Pega esse e esse, se fosse usar um tipo de dilatação, ou eu poderia, ao invés de dar um passo de 1, eu poderia dar um passo de 2, né? Um stride que o Thiago comentou. Tranquilo, a arquitetura é livre, tá, Thiago? Isso aqui é você que cria. Assim como você diz lá que você quer 10 neurônios na camada intermediária numa rede fully connected, numa rede neural recorrente, essa estrutura você quem define, né? Claro que você já pode imaginar que a complexidade aqui começa a aumentar bem mais, né? Então, beleza. Então, isso aqui é só para meio que a gente ilustrar mais ou menos como que a gente vai debater as coisas na sequência aí, né? Se for texto ou time series. O texto você pode pensar nessa representação aqui sempre, né? Então, pode pensar que a gente está transformando o texto num número, pode ser o S1 Hot Encoding, ou né, algo similar a isso aqui, pelo menos para você ter essa familiarização com a forma de representar. Né? Beleza. Aí, matematicamente, vou começar a abrir o que seria uma rede recorrente fully connected. Tá? Então, essa aqui não é a LSTM ainda, eu estou como se fosse uma rede neural do tipo MLP, mas agora generalizando para essa estrutura recorrente. Tá? Inclusive, esse aqui tem um nome, tá? Ela que se usa na literatura, e é isso aqui, ó. Vanilla. Às vezes o pessoal usa um L só, já vi com dois, mas em todo caso, para dizer que é a estrutura mais convencional ali de uma rede neural recorrente. Tá? Então, partindo desse bloco aqui, né, onde tem essas entradas, essas memórias e as saídas, tá? Como que a rede processa? Ela pega o x de t, esse x que pode ser um vetor, né? Então, esse pode ser um vetor, uma sequência, não tem problema, e vai multiplicar por um conjunto de parâmetros que é esse wxh. Então, tudo que aparecer W aqui é aprendido pela rede por meio de um backpropagation, né, que é implementado nela. Tá? Então, multiplico esses caras aqui, vai gerar um resultado que vai entrar nesse H de T aqui, né?
Outra coisa que vai entrar nesse H de T é o que está vindo de H de T menos 1. Então, eu tenho um resultado aqui, ó, dessa operação, que é do instante de tempo anterior, que vai ser ponderado por um outro conjunto de parâmetros WHH, né? Memória, memória, né? Para ficar essa relação ali, né? Então, eu multiplico o que vem do H de T menos 1 pelo WHH, tá? E tudo isso aqui eu aplico um bias, que é o bias só referente à memória, que é o BH. Tá? Em cima desse BH, eu aplico uma função de ativação. Então, eu tenho uma função de ativação aqui que pode ser sigmoide, enfim. Já vou mostrar as variantes que existem de função de ativação. E isso tudo gera, então, o resultado de H de T. Tá? Então, quem é o H de T? Ou seja, a memória num instante de tempo T. É o que acontece no instante de tempo T na entrada e o que vem da memória anterior, ponderado pelos parâmetros aqui. Esses parâmetros vão dizer o quanto eu quero aprender do que vem da minha história e o quanto eu quero aprender daquele instante de tempo. Ele aprende a ponderar essas coisas, né? O que está vindo do passado e o que está entrando agora. E como que ele aprende isso? Por um backpropagation. Tá? Basicamente é um backpropagation. E aí, eu gero esse H de T e eu posso ter uma saída Y relacionada a esse H, que é onde eu vou estimar, por exemplo, o que eu quero, né? No caso da minha time series lá, o valor que eu quero estimar. Então, eu posso medir um erro aqui, então eu posso calcular uma loss function, e aí eu posso aplicar o backpropagation também nesse cara aqui. Tá? Mas, independente disso, né? Eu também vou combinar a saída do que o meu H foi calculado nessa etapa anterior com outro conjunto de parâmetros para dizer o seguinte, ó, desse instante de tempo aqui que leva em consideração a história e o momento atual, eu também vou ponderar com um conjunto de parâmetros W, H, Y aqui para gerar minha saída. Então, pondero aqui, tem um bias para ele, tem uma função de ativação e gera o Y de tempo. Tá? Aqui eu estou só colocando o que seria uma quase análise dimensional dos parâmetros, né? Supondo que o meu x de t tem um tamanho de 4, o w seria 4 por 4, o WHH ele tem a ver com o tamanho do H, então o meu H aqui tem tamanho de 5, da onde que vem isso? Isso aqui é definido pelo usuário, eu que digo qual que é o tamanho dessa memória aqui, tamanho desse vetorzinho de memória, né? E aí, definindo esse cara, eu vou saber qual que é o tamanho do WHH, e aí o bias, enfim, só para fechar essa conta, né? Então, quando eu digo qual que é o tamanho da minha memória, eu basicamente também defino qual que é o tamanho dos meus pesos, indiretamente também vou definir o meu bias, bom, e por aí vai, né? Então, isso também vai definir o tamanho do WXH, que depende da entrada e da memória. Enfim, aqui é só uma análise dimensional para vocês terem ideia dessa estrutura. Mas um ponto mais importante é o tamanho desse H é definido pelo usuário. Tá? Esse aqui é um parâmetro que a gente tem que modelar. Tá? E aí, claro, que ele vai ter tantos parâmetros quanto seja a estrutura da minha rede, né? Eu posso repetir, como está colocado aqui, ó, eu posso repetir esses Ws aqui, para as diferentes entradas, diferentes Y, ou eu poderia até definir valores distintos, enfim, aí também depende de arquiteturas, não quero complicar demais, né? Só quero mostrar inicialmente essa matemática aqui, né? Então, é assim que a rede neural trataria esses elementos aqui de memória. Se eu fosse colocar isso aqui de uma outra forma, também matemática aqui, mas já trazendo para o nosso caso de linguagem natural, se eu tivesse uma rede cujo objetivo dela por exemplo, prever a próxima palavra, a próxima letra, aqui eu não estou colocando palavra, estou colocando a letra, tá? Então, deixa eu pegar aqui, eu simplifiquei em relação ao que eu tinha antes. Antes eu pegava a palavra inteira e representava ela por meio de um one-hot encoding lá, né? Aqui eu estou simplificando para ficar mais fácil de mostrar graficamente aqui como que seria isso usando só letra, né? Então, não estou usando a palavra, estou prevendo só a próxima letra. E eu tenho um vocabulário bem simples aqui, que só tem 4 letras. Então, se for H, é 1000.
Se for E, 0100, se for L, 0010, e L de novo, 0010. Se for O, né, o último aqui, seria 0001. Tá? Então, entra essa representação numérica. Tá? Então, por exemplo, eu poderia ter assim como meu target, né? Sempre a próxima palavra. Tá? Então, a saída da minha rede neural seria sempre a próxima palavra. Então, no sentido que se eu coloco um H e digo que a próxima vai ser um E, eu vou tentar treinar a rede para ela aproximar isso, né? Se eu colocar um E, a próxima vai ser um L. Se eu pôr um L aqui, a próxima pode ser um L também, para formar a palavra hello, né? Que é o meu objetivo aqui, né? Nesse exemplo de treinamento. Coloco um outro L, ele vai prever o O. Tá? Eu poderia colocar isso tudo de forma conjunta, né? Então, por exemplo, poderia colocar todas essas palavras aqui, né? H, E, L e L, e dizer que o meu target seria E, L, L, para prever, de fato, a última saída, que é esse O aqui. Tá? Poderia organizar essa estrutura aqui. Uma escolha, né? Tudo bem. Se eu colocasse, então, essas entradas aqui, né? Então, eu tenho essa representação numérica aqui na entrada da minha rede recorrente, todas as minhas palavras nessa notação, e eu vou fazer aqui o que seria tipo um forward, tá? O forward pass de uma rede neural recorrente, tá? Então, como que é esse forward? Então, eu vou colocar aqui todas as minhas palavras, as minhas letras, né? Estão na minha entrada aqui. E aí, como é que eu propago essa informação? Então, eu tenho que propagar seguindo um equacionamento. Por exemplo, eu posso usar esse equacionamento aqui, ó, que pega a... Vamos pegar esse bloquinho que é o mais fácil aqui, talvez, de observar. O que que esse cara leva em consideração? Ele vai pegar o h de t-1, então ele vai pegar essa informação que está aqui, tá? Vai multiplicar pelo WHH. Então, eu tenho um WHH aqui que vai ponderar esse cara. Da onde que esse tamanho 3 foi definido? Esse tamanho 3 foi definido pelo usuário. Eu que disse que eu quero um tamanho 3 aqui. Tudo bem, então beleza. Eu peguei esses valores que estavam no estado anterior, multipliquei pelo WHH e obtive essa parcela que está aqui. Além disso, eu vou pegar o XT, que é esse cara que está aqui, vou multiplicar ele pelo WXH, que é o cara que está nessa região aqui, multiplico aqui e vou obter uma soma que, quando eu passo pela tangente hiperbólica, vai dar o que está dentro desse bloquinho verde aqui. Se você quiser, você pode até fazer essa conta na mão para você conferir. Fazer essa, né? Claro que teria que dar os Ws, né? Mas tendo os Ws, você poderia fazer essa conta aqui para chegar no resultado e observar o que está dentro desse bloquinho verde. Tá? E aí, a partir desse bloquinho verde, se eu pegar ele e multiplicar por esse WHY aqui, eu teria o Y de T, que é o cara que está aqui. Se eu passasse isso por exemplo, um softmax ou alguma coisa assim, né? Uma função de ativação, eu iria normalizar esses valores de saída e dizer o seguinte, ó, o cara que está dando maior valor aqui é a representação no código aqui do meu vocabulário da palavra, da letra mais provável. Então, a letra mais provável aqui seria a da terceira posição. Terceira posição como estou no exemplo aqui, é o L, né? Então, provavelmente, essa letra aqui seria o L num forward ali que a rede está fazendo. Tá? Mas, assim, basicamente é multiplicar essas matrizes com a diferença que o que tem assim, que a gente não estava usando até então com MLP, é levar em consideração a informação que vinha do passado. Tá? Então, vem essa informação do passado aqui, eu combino ela com o presente e por aí para gerar a saída. O Mikael falou que isso aqui é uma representação parecida com espaço de estados. Porque não deixa de ser, né, uma representação em espaço de estados, né? A diferença, bom, é que como espaço de estados é uma coisa de controle, né? Não sei se todo mundo está familiarizado.
quem talvez seja da área de controle ajude a interpretar dessa maneira, mas bom, não sei se vou acabar piorando mais do que ajudando aí. Michael, se você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Eu acho que eu não vou me arriscar, não. Inclusive, não sei se estão me ouvindo, mas Sim. em 2023 a DeepMind fez acho que largou um artigo que era ressuscitando as redes recorrentes. Daí ela tirou fora a função de ativação e começou a tratar como espaço de estados. Uhum. E daí, a partir daí que saiu o tal do Mamba. Só que eu não sei se ele Legal. foi muito para frente. Legal. Não sabia disso. Porque quando você coloca a função de ativação aqui, você mata com a linearidade das coisas, né? E eu acho que no espaço de estados tem essa imposição da linearidade, certo? Sim. Legal, não sabia disso. É que espaço de estados é uma coisa assim muito da área de controle, assim, né? De sistemas de controle, então acho que se você nunca ouviu isso antes, talvez fique mais confuso, né? Essa interpretação aqui, né? E um detalhe, então, nessa minha rede aqui é que todos os W, HY, HH e XH, eles são compartilhados aqui, tá? Então, é o mesmo vetor aqui que é compartilhado nessa estrutura, são os mesmos parâmetros, tá? Bom, gente, eu não sei se eu consegui, mostrando essas imagens aqui, deixar claro esse equacionamento. Deu para entender aí qual que é a lógica de uma rede? Alguma dúvida? Aqui eu coloquei também uma análise dimensional, ó, de qual que seria o tamanho dos meus parâmetros, né? Então, o XH teria o tamanho do hidden size, que eu que tenho que dizer, é user, né? Defined aqui, e pelo tamanho do vocabulário. Meu vocabulário aqui é de 4, então por isso que ele tem que é a dimensão da minha entrada, né? E aí o resto das variáveis aqui seguem essa mesma análise dimensional, né? Beleza, isso aqui é para dar uma ideia de como que seria um forward pass aqui, né, entrando com essas entradas para prever a próxima palavra, né? E se eu fosse treinar isso aqui, claro, meu target teria que ser colocado aqui, eu mediria um erro, né, em relação a todas essas próximas letras que eu estou tentando estimar, e medindo esse erro, eu poderia fazer um backpropagation aqui, voltando, né? Então, esse backpropagation seria bem confuso, né? Porque ele teria que pegar o erro aqui, aqui, e aí e voltando esse erro aqui ao longo de toda meu fluxo de informações. Então, enfim, é um backpropagation assim que ele se espalha meio que nessa direção, né? Da forma como eu estou mostrando aqui, voltando na rede até atualizar todos os pesos de todas as camadas dessas interconexões. Tá? Não vou mostrar isso aqui, tá? Eu vou falar bem rapidinho aqui, tá? Sobre o backpropagation. Ele tem uma mudança, tá? Então, quando você está trabalhando com modelo recorrente, ele tem esse sobrenome aqui, né? Que é o backpropagation through time, né? Que implica nessa construção que vai voltando o erro tanto para os elementos de memória quanto para os pesos das entradas. Tá? Assim, se você for estudar a implementação dele, original lá, ela é bem confusa, né? Eu até deixei o GitHub que tem a implementação e toda a história do backpropagation through time. Isso aqui é relativamente antigo, tá? A concepção dele é um pouco confusa, ele tem alguns macetes matemáticos ali que é um pouco chatinho de entender, mas o ponto-chave, assim, é que sempre se reduz àquela mesma história que eu contei para vocês do backpropagation, que serve para tudo, que é, pega o gradiente que está vindo, multiplica pelo gradiente local e manda adiante. Tá? Então, assim, você pode até estudar essa implementação do backpropagation through time para ver como que ele é implementado numa rede como essa daqui. Tem todos esses macetes matemáticos que eu estou comentando aqui, mas no fim das contas, se você estiver usando um framework tipo PyTorch, TensorFlow,
o que ele está fazendo ele vai quebrar aquelas operações lá nos grafos de operações de uma rede neural mais simples, né? E aí implementar isso aqui só. Então, não importa se ele é true time ou se não é, para o framework lá, ele simplesmente vai ver o gradiente que está entrando naquele bloquinho, naquele grafo de informação, combinar com o local e passar adiante. Né? Então, não sei se vale tanto o esforço de entender isso aqui, já que tem essa simplificação dos frameworks modernos que não olham tanto para essa característica aqui, tá? Então, assim, não esquentaria muito a cabeça, mas deixei aqui a referência para vocês, tá? Bom, qual que é o problema com esse tipo de estrutura, essa estrutura aqui que eu mostrei, né? Quando a gente tem sequências muito longas, por exemplo, sequências temporais ou sequências textuais ali que são muito longas. É muito comum a gente observar dois fenômenos. Um que é os gradientes explodirem. Eu já mostrei isso basicamente para vocês naquela aula de inicialização, né? Mas aqui nesse cenário também pode ter esse fenômeno. Não tem a ver com a inicialização, tem a ver com o próprio backpropagation, né? Ou um problema que é muito mais comum, que é o vanishing gradient, ou seja, você tem às vezes uma rede recorrente tão longa, uma estrutura tão longa, que para o backpropagation voltar e fazer toda aquela volta, né, ao longo de um bloco ali que é muito longo, ele se perde. Então, quando chega, por exemplo, nessa região aqui, ou nessa região aqui, se essa sequência é muito longa, tem muito pouco do gradiente para alterar os pesos naquela região. Então, é como se o gradiente desaparecesse, né? Tivesse o tal do vanishing gradient, né? Então, o que acontece? Esses modelos, na prática, eles não são tão usuais. Tá? E aí, teve um cara que, em 1997, tá aqui, propôs uma alternativa para esse problema de sequências muito longas, que é uma arquitetura chamada Long Short Term Memory. Tá? Ele propõe um outro tipo de bloquinho no meio aqui, ó, nesse bloquinho H, né? Uma outra estrutura desse bloquinho H, que permite ou que tenta aliviar essa questão do gradiente ao longo de uma sequência muito longa. Tá? Então, ele desenvolveu, propôs um negócio que chamou de esses mecanismos de portões, são esses portões da LSTM, né? Que com a atuação desses diferentes portões, que eu já vou explicar, a gente consegue passar aquela informação adiante, se ela for importante, ou eventualmente cancelar aquela informação se ela não é mais relevante para o contexto que vem em seguida. Então, com a LSTM, proposta em 1997, e que, na verdade, só foi, de fato, ganhar uso massivo depois de 2012, com o treinamento desses modelos em GPUs, né? Curiosamente, o backpropagation true time também foi proposto aqui, de uma maneira mais otimizada, então também esse algoritmo tem uma certa relação com esse paper, né? É uma questão de conexão residual, né? Tem a ver com... Você vai ver, na verdade, Thiago, que um dos mecanismos aqui é justamente quase uma conexão residual. Quase. Tá? Mas ele faz uma coisinha a mais ali. Mas é uma boa observação essa que você fez, que é pegar esse link com uma rede residual, né? Uma arquitetura residual. Tá? Mas aí, como eu estava falando, em 2012 teve o esquema da AlexNet, treinamento com GPU, a galera voltou para a LSTM, 2014, 2015 ela meio que virou o estado da arte para processamento de linguagem natural. Principalmente para processamento de linguagem natural, onde você tinha sentenças longas e você queria aproveitar o que estava acontecendo naquelas sequências longas. Por exemplo, né, você tem uma frase do tipo, eu cresci na França, e aí tem um monte de texto aqui no meio, que não tem muito a ver com esse aqui, mas lá no final você tem eu falo francês fluente. Essa informação do início, ela é fundamental para essa conexão aqui no final. Então, se você quisesse prever a próxima palavra, por exemplo, eu falo né, o francês ali, que você quisesse prever esse French aqui, essa informação lá do começo era muito importante. Então, esse mecanismo que a LSTM propôs é para tentar propagar essa informação que está bem no comecinho aqui, de uma certa maneira
como se fosse um caminho mais curto ali, né? Uma conexão quase residual, para chegar lá no fim e aquela informação ainda ser relevante para ser processada. Tá? Então, essa que foi a diferença. Eu vou tentar explicar rápido aqui esse bloco, esses mecanismos de portões da LSTM, porque eles também têm uma coisinha meio chata aqui para detalhar muito, então eu vou tentar explicar de uma maneira mais geral. Vamos ver se pelo menos para vocês terem ideia como que esse negócio funciona. Tá? Então, o bloco da LSTM, eu estou colocando aqui ó, duas coisas. Um que seria uma rede residual, uma rede recorrente convencional, tá? Onde eu tenho a entrada e tenho a memória anterior, combino com uma tangente hiperbólica e gero as saídas aqui, né? Gero meu H, posso gerar uma saída também, né? Ou passo aquela informação adiante. E aí tem a modificação que a LSTM faz. Então, a LSTM faz um monte de coisa aqui no bloco de memória, né? Mas ele tem basicamente duas coisas principais. Essa parte de cima aqui, né? Essa parte de cima é como se fosse a conexão residual. Então, a parte de cima, ela está preocupada em pegar uma informação que está aqui e tentar passar e fazer com que ela chegue o mais longe possível. Então, ela não sofre tantas operações ali, né? É como se fosse quase um curto-circuito, mas tem uma matemática no meio dela aqui, que também permite ela, eventualmente, trocar se aquela informação for importante. Né? E tem a parte de baixo aqui que leva em consideração também a memória anterior e a entrada no instante de tempo atual. Então, tem um monte de coisa que acontece aqui, que influencia lá em cima e que também influencia a memória local. Né? Então, é como se tivesse uma memória mais de longo prazo em cima. Então, isso eu vou até escrever aqui, que eu acho que isso é legal. Então, é uma memória de longo prazo aqui em cima. Então, eu vou chamar isso aqui de long, tá? E uma memória de curto prazo aqui embaixo. Tá? Que é o que está propagando aqui, né? Então, embaixo é o short e em cima é o long. Tá? Então, por isso que ela tem essa nomenclatura. Tá? Tem uma coisa de mais longa duração, sequencial, e outra mais curta. Para explicar aqui alguns detalhes de todas essas operações, eu vou tentar abrir cada um desses braços aqui, né? Como eu disse para vocês, de uma maneira mais simples. Mas só para unificar a notação. Tudo aquilo que for amarelinho no meu desenho é uma rede neural. Então, pense que pode ser uma MLP naquele ponto ali. Tudo aquilo que é rosa são operações pointwise. Então, se for uma multiplicação, é uma multiplicação ponto a ponto do vetor lá, né? Se for uma setinha, é só uma transferência do vetor. Se forem duas setinhas entrando, eu estou concatenando um vetor, e se forem duas setinhas saindo, fazendo um split, eu estou copiando um vetor. Tá? Então, vamos tentar pegar esse negócio meio bagunçado aqui e tentar quebrar em partes. Tá? Então, vou pegar cada braço da LSTM e tentar dar uma olhada no que ela faz e como que ela interage, faz essa interação entre memória de longo e de curta duração. Tá? Então, primeiro, vou começar com a de longa duração, que é a chamada cell state. Tá? Então, tem esses nomes aqui também, enfim, eu não sei o quanto eles ajudam, mas eu vou falar eles porque é a nomenclatura usual, então eu vou repetir, tá? Então, aqui eu tenho 3 portões, tá? Então, 3 gates que vão incluir informação nesse cell state aqui. Então, eu tenho a minha memória de longo prazo, que está vindo lá dos meus outros blocos. E aí eu tenho 3 carinhas que colocam informação aqui, ó. Esse cara pode pôr informação aqui. Esse cara pode pôr informação aqui. Tá? E eu também tenho esse ponto que, na verdade, usa a informação do cell state. Tá? Então, eu posso, a partir da minha memória de curto prazo anterior e da minha entrada num determinado instante de tempo, incluir informações lá. Tá? Então, tem mecanismos para fazer isso. Vamos ver como que isso é feito. O primeiro cara que coloca informação é esse cara aqui, ó. Então, eu tenho a memória de curto prazo que vem do bloco anterior e a entrada.
faço uma multiplicação matricial desses caras aqui, perdão, faço uma concatenação desses caras aqui, né, minha representação de concatenação, e multiplico por uma matriz de pesos WF. Então, esse cara aqui vai ser aprendido pelo meu modelo. Somo com o bias, que é o meu bias F aqui, e em cima desses caras passo uma função de ativação sigmoide. Tá? Sigmoide, ela vai ter valores entre 0 e 1, então esse F de t, que é essa saída aqui, nada mais é do que um vetor de zeros e uns, ou de valores que estão, esse F de t aqui, né? Valores que são próximos de 1 ou valores que são próximos de 0. É uma coisa quase com essa cara binária ali, mas pode ter valores entre 0 e 1. Tá? Então, esse é o meu f de t. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando o que é importante do estado anterior, combinando com a informação atual e dizendo, ó, por meio desses parâmetros aqui, né, ele está dizendo, ó, seguinte, o que eu acho que é importante de tudo isso aqui está representado nessa codificação aqui. Tá? E aí, o que acontece? Quando ele vai multiplicar aqui, pela informação do cell state que está vindo de lá, ou seja, o vetor que está vindo aqui de longa duração, essa multiplicação ela é ponto a ponto. Então, aquilo que for perto de 1, ele vai dizer que o que está vindo lá do céu é para manter, e aquilo que for perto de 0 é porque alguma coisa aconteceu aqui que mudou a informação e que precisa ser atualizado. Tá? Então, o exemplo que eu estou dando aqui é, por exemplo, o gênero da minha sentença mudou, né? Ou o meu sujeito mudou. Então, isso aqui está indicado por esse cara aqui ou por uma informação muito recente. Então, eu preciso dizer, ó, se você for, sei lá, fazer alguma conjugação de algum verbo ou você for fazer alguma concordância, o sujeito agora mudou. Então, aquela informação relacionada ao novo sujeito, eu estou adicionando, eu estou colocando aqui para você apagar. Tá? Então, eu estou dizendo que esse 0 aqui é para você apagar aquela informação. E depois, como eu vou inserir essa nova informação, vai ser nesse próximo bloco aqui. Então, esse primeiro braço aqui, ele diz o seguinte, ó, o que está vindo de lá, em termos semânticos, tem algumas coisas que é importante você esquecer. Então, ele vai, na hora que ele fizer essa multiplicação aqui, ele vai dizer, ó, isso é melhor você esquecer. Tá? E aí, o que vai ser inserido? Vai ser inserido na sequência aqui. Tá? Óbvio que eu estou, assim, colocando isso de uma maneira muito simples, né? Dizendo que essa semântica está sendo representada por meio dessa notação vetorial, mas isso aqui é muito mais abstrato e muito mais complexo, tá? Mas, por enquanto, em linhas gerais, o que eu tenho é o seguinte, ó, alguma coisa aconteceu agora que é importante, então esqueça o que você tinha em relação a essas coisas do passado e que eu vou incorporar coisas novas na sequência aí, tá? E aí, como que ele incorpora essas coisas novas? Então, ele parte para o próximo bloco, que é esse bloco que está aqui. Então, ele vai pegar as coisas que ele quer esquecer, né? Então, ele também gera um i de t, que é bem parecido com esse f de t aqui, tá? Que são as informações que ele vai esquecer lá na cell state. E as informações que ele quer adicionar, ele passa por essa tangente hiperbólica aqui, ó, que é esse c tio aqui de t, tá? Então, aqui ele vai pegar o que ele quer adicionar e onde ele quer adicionar. Perdão. O inverso aqui. Ele vai pegar, deixa eu escrever isso. As posições que ele vai dizer aonde ele quer adicionar e o que ele vai adicionar. Adicionar aonde? Lá naquele cell state lá em cima. Esse cara aqui. Tá? Onde por quê? Porque onde tem sigmoide é zeros e uns. Então, é meio que assim, para dizer qual é a posição do cell que eu quero manter ou apagar. Tá? E o tangente hiperbólica varia entre menos 1 e 1. Então, é como se fosse a representação da informação. Então, está aqui, né? Então, o que eu quero inserir a partir do que eu recebi de novo aqui, vai ser codificado por uma tangente hiperbólica. Tá? Aí eu multiplico ponto a ponto esses dois caras aqui e consigo, então, adicionar informações na memória
de longo prazo. Muito confuso isso aí, rapaziada. Lembro que a primeira vez que eu vi isso aqui, me deu um nó na cabeça. Mas, em geral, tenho a minha informação local. Isso aí, Thiago. Tem a informação local e tem a informação de longo prazo. Aqui eu vou dizer o que eu quero esquecer. Aqui eu vou dizer o que eu quero acrescentar. E aí coloco para lá. Tá? E aí tem mais um ponto, só para eu fechar aqui, né? Que é importante também, porque até agora eu falei só da Cell State lá em cima. Mas eu também tenho um braço da LSTM, que é esse braço aqui, esse último, que eu vou pegar o que está vindo do Cell State, então eu vou pegar essa informação, e aí eu também vou jogar ela para ser minha memória nova aqui, né, o meu novo HDT, ou seja, isso aqui é o que eu quero passar a curto prazo, né, mas ele também observa o que está acontecendo a longo prazo, junto com o que vem do instante anterior e o momento e a informação nova que chegou, e joga isso para a memória seguinte. Tá? Também tem umas operações aqui, né, tangente hiperbólica e tal, mas a próxima memória, a memória de curto prazo, então vai também levar em conta o cell state lá em cima, combinado com o que a gente tem de informação atual. Né? Então, assim, a grosso modo, a gente tem essas três estruturas, né? A estrutura que vai dizer o que eu quero esquecer lá na cell state, então ele se chama forget gate, tá? Esse primeiro. Aí, o que eu quero acrescentar lá na cell state, então ele se chama input gate, tá? Sempre que tiver sigmoide, quais vão ser os valores que eu vou atualizar, e a tangente hiperbólica vão ser os valores que serão atualizados. Então, a sigmoide é como se fosse um endereçamento do que eu quero manter e o que eu quero apagar, e a tangente hiperbólica é o que eu quero escrever naquela memória. Tá? Isso aqui também é legal ter em mente para facilitar a compreensão. E aí, o último bloco, que é o output gate, ele pega o que está vindo lá do cell state, combina com minha informação local e gera de memória para o próximo bloco ali da LSTM. Tá? E combinando essas duas coisas, então, a memória de cima, que é de longo prazo, com essa memória de baixo, que é de curto prazo, a LSTM ganha a robustez de propagar informações de longa duração e de curta duração com esse bloquinho de memória nessa estrutura. Tá? Coloquei a matemática aqui, mas, assim, né, acho que, pegando a ideia das coisas aqui, acho que é mais importante do que a implementação do equacionamento. Também coloquei aqui o que seria, matematicamente, abrindo o bloquinho lá de uma LSTM. Tá? Então, vem uma entrada e vem a memória anterior. Esse tamanho da memória é user-defined. Né? Então, aqui, esse tamanho de 2 aqui, ó, ele é definido pelo usuário. Quando você cria o bloquinho da LSTM lá, você diz, ó, eu quero que tenha tamanho lá, o hidden unit tem tamanho 2, 10, 20, 200, 32, sei lá, você que define, o número inteiro, né? A entrada é um tamanho pré-definido, né? Então, se for lá, o meu vocabulário de palavras vai ser aqueles uns e zeros lá que eu mostrei para vocês. Se for uma série temporal, é aquela matriz lá dos dados. Né? Então, aqui é uma entrada que pode ser um vetor, uma matriz. Estou usando um vetor para ficar mais fácil. Tá? E aí, o que eu faço? Eu concateno esses caras aqui. E aí, essa concatenação vai para vários lugares. Vai para o forget gate, que é o cara que vai esquecer, vai para o input gate e vai para o output gate. Tá? Então, pego aqui, ó, a cópia desses caras aqui, ó, concatenados e replico aqui. Tá? E aí, que operação que é feita aqui em cada um desses caras? É uma operação de multiplicação matricial, como se fosse uma MLP, né? Então, é uma MLP que multiplica os parâmetros por esses valores aqui para gerar uma determinada saída que passa por uma função de ativação. Esse Szinho aqui passa por uma função de ativação, que aí é multiplicada ponto a ponto pelo cell state que está vindo lá. Né? O tamanho desse cell state também é user defined. Né?
Aí, aqui eu tenho um grupo de parâmetros, aqui no input gate eu tenho outro grupo de parâmetros aqui e aqui, que eu vou combinar esses caras aqui, vou gerar uma saída e vou adicionar lá no meu cell state para incluir informação. Então, aqui eu apago aquilo que eu quero esquecer e aqui eu incluo aquilo que eu quero adicionar. Tá? E também vou pegar lá do cell state que está vindo, vou fazer uma operação combinado com o que está vindo do meu XDT e do meu estado anterior. Então, eu uso essas informações aqui, né? Para gerar, então, uma saída que vai ser a próxima memória de curto prazo. Então, essa memória de curto prazo também leva em conta o cell state, mas também leva em conta o HDT e o XDT. Né? Então, o que vem para cá combina todas essas coisas, né? Ó, o H está aqui, o X está aqui, e o que vem do cell está multiplicando nesse ponto aqui. Tá? Então, o que está vindo de entrada aqui nessa multiplicação ponto a ponto para essa regiãozinha aqui. Né? Na verdade, eu daqui para cá eu gero a saída da rede, daí de lá para cá eu faço uma multiplicação, para daí pôr para sair. Basicamente assim. É a matemática. Enfim, é um monte de coisas para, no fim das contas, ter esse comportamento que eu estou falando para vocês, de longa e curta duração. Agora, por que que o cara chegou nessa arquitetura em específico, aí o papo é longo, né? Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem dar uma olhada no paper original dele lá, vocês vão ver que, né, até chegar nessa estrutura aqui, existe uma história também por trás, né, para bolar esses gates aí que fazem essa escrita e provavelmente muita tentativa e erro, sim. Bom, então essa aqui é a estrutura da LSTM, e o grande lance é que ela é mais robusta, o Vanishing Gradient, ela permite, inclusive, você criar variantes muito mais complexas, então tem, por exemplo, uma LSTM bidirecional, né? Você faz uma LSTM olhando da esquerda para a direita e outra da direita para a esquerda, para tentar pegar informações que propagam em diferentes sentidos. Tem outras combinações que misturam blocos da LSTM aí com redes neurais densas para fazer, por exemplo, classificação em séries temporais ou previsão em séries temporais. Aí tem mistura de rede convolucional com LSTM também. Existem programas de classificação de imagem que usam esse tipo de estrutura, mas aí, assim, né, não cabe a gente aqui a ficar detalhando todos esses casos, né? Acho que não é o nosso foco nesse momento. Tá? E talvez o exemplo clássico da LSTM atualmente, que ainda tem um apelo grande, eu acho, né, é para processamento de séries temporais, seja para previsão, seja para classificação. Ela ainda aparece bastante aí como estado da arte em alguns casos particulares, mas ainda aparece. Acho que essa lance do sliding window aqui eu já expliquei, acho que não vou repetir ele aqui, né? Já falei sobre ele antes. Aí, só para fechar aqui, eu deixei um exemplo aqui, ó, no PyTorch de LSTM, que é a construção de uma LSTM passo a passo. Então, como que você define lá as camadas, por exemplo, quantas hidden units você vai ter, como que você constrói a arquitetura da LSTM. Então, depois, assim, do ponto de vista mais prático, caso vocês tenham necessidade de usar, eu acho que esse vídeo aqui está bem completo para isso. Tá? Mas eu não vou abrir e detalhar isso aqui, porque né, acho que também nosso objetivo aqui não é falar tanto da LSTM. Acho que eu até fui longe demais já, mas pelo menos estou dando uma ideia aí de um modelo que não está descrito no livro e talvez tenha uma certa relevância para alguns de vocês. Pessoal, dúvidas aí? Sei que é um pouco confuso esses mecanismos aqui de inclusão aliás, tem mas pelo menos a ideia geral, acho que está aí, né? Detalhes, como vocês comentaram antes, ali dá para rever depois em algum momento, de forma mais específica, mas acho que a ideia geral aqui da LSTM seria essa. Alguma pergunta aí? Bom, gente, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou parar aqui a gravação e aí a gente vai fazer um intervalo agora